Primeiro, eu queria só notificar vocês que essa reunião está sendo gravada, porque a gente não pode fazer gravação de reuniões e eventos sem pedir a permissão primeiro, tá? O material vai ser compartilhado depois com vocês pelo Drive do Sanutri e todos os inscritos concordaram com a gravação que a gente pediu no ato da inscrição para vocês concordarem, certo? Então, todos estão cientes da gravação. Antes da gente começar, eu queria agradecer a participação de todo mundo que se inscreveu, que está aqui presente. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito proveitoso. Caso tenha alguém aqui ainda que não me conheça, meu nome é Fabiane, eu faço parte do Centro Acadêmico, a gente iniciou esse ano, eu sou da turma do 6º período, e a gente está dando início à realização hoje de uma palestra relacionando a nutrição com a saúde mental. A conversa de hoje é sobre o impacto das condições emocionais nas escolhas alimentares, que vai ser ministrada pela nutricionista Michele. Para quem quiser conhecer melhor um pouquinho o trabalho dela, a gente adicionou o @ do Instagram profissional na imagem de divulgação que a gente compartilhou lá pelo Instagram do Sanutri. Ela é formada pela Unifoa e ela trabalha com abordagem afetiva e é especialista em nutrição comportamental e transtornos alimentares também. Lembrando que a gente está no online e aqui está chovendo um pouquinho, então se tiver algum probleminha relacionado à conexão ou à internet, a gente pede um pouquinho de paciência e compreensão de vocês, mas a gente vai fazer o possível para tentar dar continuidade dentro do que a gente conseguir, certo? E eu espero que vocês gostem. Agora eu passo a palavra para a Raisla, que vai explicar um pouquinho algumas informações sobre a lista de presença e sobre os certificados. Boa noite a todos, boa noite, Michele, também. Quero agradecer primeiramente por você ter aceitado o nosso convite, né, para estar aqui hoje dando essa palestra. E agora eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente quer pedir para vocês. Primeiro, a gente quer pedir que vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados durante a apresentação. E também eu quero falar para vocês que caso durante a apresentação tenham alguma dúvida, pode estar deixando nos comentários que ao final da apresentação a gente vai passar para a Michele e ela vai estar respondendo todas as dúvidas. Agora, sobre a lista de presença que a gente vai estar colocando para vocês. Ela vai estar disponível ao final da apresentação e vai ficar disponível durante 20 minutos para vocês preencherem. E vai pedir o nome completo de vocês, qual período vocês estão e o e-mail que vocês mais utilizam para receber o certificado. No mais é isso, eu espero que vocês curtam toda a apresentação, vai ser muito bom o conteúdo, e passo para a Michele. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Então, primeiramente, agradecer o convite, né, a oportunidade, vai ser um prazer imenso falar desse tema para vocês, né, é um tema um pouco difícil, né, eu não estudei muito em relação à saúde mental durante a faculdade, realmente foi algo que eu busquei me aprofundar depois que eu me graduei, e eu acho que é uma das coisas, assim, que, principalmente nesse período de pandemia, acho que é essencial, né, que o nutricionista ele tenha conhecimento suficiente para trabalhar com o manejo, né, dessas questões. Então, vamos lá. O que é a nutrição comportamental, né? A nutrição comportamental é uma área mais nova da nutrição e muita gente acaba ficando perdida, né? E acaba tendo muito preconceito, né? Porque como é uma nutrição não tão restritiva, né? Acaba que muita gente acha que é uma área da nutrição que pode tudo, que tudo é bagunça, que não tem muito controle, né? Mas, na verdade, sim uma abordagem científica, né? A gente tem estudos, né? Tem toda uma base realmente científica de comprovação para a gente utilizar e utiliza ferramentas técnicas de atividades para poder trabalhar a questão do comportamento alimentar.
o foco dela é tratar e restabelecer a relação das pessoas com a comida e melhorar o modo como nós enxergamos e experimentamos o ato de comer, né? Então, o foco principal é justamente melhorar essa relação com a comida. E nesse meio tempo, muitas das vezes, a gente trabalha principalmente a questão do emagrecimento ou de um ganho de massa magra, mas o nosso foco principal é realmente trabalhar essas questões do a gente considera os aspectos sociais, fisiológicos e emocionais da alimentação. E assim, contrariando as ações que visam, né, a restrição da dieta, aquela coisa que causa sensação de culpa, né? A nutrição do comportamento, ela busca equilibrar o apreciar da comida, os sabores e nutrir o corpo, né? Contrariando o que muita gente acha que a nutrição comportamental acaba não sendo uma área da nutrição, né? Não, a gente também se preocupa em nutrir o corpo, a gente também se preocupa com a alimentação saudável, com o que vai comer, né? E isso nos permite um atendimento mais humanizado e mais voltado às necessidades do paciente. E aí, os fatores que interferem nas escolhas alimentares, né? Nós temos aí os hábitos, né? Então, às vezes a gente fala de mudança de hábito com um paciente de primeira vez, como se fosse algo muito simples, né? Só que a gente tem que entender que os hábitos, eles estão enraizados durante, às vezes, gerações dentro de uma família, né? Então, não é tão fácil assim mudar um hábito. Tem essa questão dos fatores culturais, né? Que vem da localização, né, que vem das questões familiares, a condição social também, que toda vez que a gente pensa em um plano alimentar, em trabalhar alimentação, a gente precisa considerar. Se eu tenho um paciente que tem uma classe de renda baixa, eu preciso pensar no que eu vou prescrever. Eu não posso prescrever um whey protein para ele, eu não posso prescrever um salmão, eu preciso que na adesão desse plano alimentar, eu preciso considerar o que aquele paciente ele pode comprar, né? Em relação ao sabor, né? A gente tem aí, né, muito a questão da rotulagem de nutrição, de uma alimentação, do emagrecimento, tudo mais, do famoso frango com batata doce, né? E para os bodybuilders que estão focados nisso, que trabalham com isso, podem ser uma ótima opção, né? Só que para o dia a dia das pessoas comuns, o sabor ele é muito importante, né? As pessoas só conseguem se manter numa estratégia alimentar se elas sentem prazer, se elas gostam do que elas estão comendo. E aí a aparência está muito impactada também, porque primeiro tem aquela frase de que a gente come com os olhos, né? Então, se a gente tem uma comida feia, a gente não tem vontade de comer. E o nosso estado emocional, que impacta muito, né? Porque, enfim, todo mundo sabe, né? Quando a gente está preocupado, quando a gente está estressado, a gente desconta na comida. Ou, muitas das vezes, quando a gente está num estado muito avançado, a gente está muito preocupado, essas coisas, a gente simplesmente... Peraí, agora passou muito. Aí. E aí nós temos a influência do sono, né? O nosso eixo de fome e saciedade, ele é o nosso sono REM, que é o estágio do nosso sono, que o nosso sono está mais pesado, né? Mais profundo.
é o estágio do nosso sono em que realmente a gente dá essa descansada e é quando o nosso hipotálamo ele faz essa regulação, né? E aí, na ausência de um sono de qualidade, a gente vai ficar cansado, o nosso corpo vai precisar de mais energia para poder compensar esse cansaço. E aí, já que a gente não tem essa energia na forma de sono, o nosso corpo ele vai tentar essa energia de uma outra forma, né? E aí é quando o nosso paladar pede por alimentos hiperpalatáveis, porque esses alimentos são calóricos, né? Então é uma forma do nosso corpo conseguir energia. Só que alimentos calóricos não descansam, né? Então, assim, não resolve muito o problema. Então, a sua fome descontrolada e a sua fissura por doce podem ser causados por um sono de má qualidade, né? E a gente sabe muito sobre isso também, principalmente, né? Imagino que a maioria aqui, todo mundo seja estudante, época de semana de prova, que a gente dorme mal, que a gente dorme pouco, que a gente está muito estressado, a gente tem mais fome, a gente tem mais vontade de comer alimentos hiperpalatáveis, a gente tem mais vontade de comer doce, justamente por esses motivos. E aí a gente precisa trabalhar a questão da higiene de sono quando a gente trabalha com um paciente que tem um comer exagerado, né? Ou quando tem uma questão que ele não está bem sintonizado com a sinalização de saciedade dele, né? Então, o primeiro passo para a higiene do sono é que a gente precisa estipular horários, a gente precisa criar uma rotina do sono, a gente precisa ensinar o nosso cérebro a dormir, né? Então a gente precisa ter um horário para reduzir as luzes, para a gente apagar, para a gente deixar só um abajur, ou aqueles interruptores que tem como a gente controlar a intensidade da luz. É a hora da gente começar a diminuir o uso de telas, de computador, de celular. A gente precisa de um horário para ir para o quarto e precisa de um horário para deitar e para acordar. E é importante que, pelo menos no começo, até a gente estabelecer bem isso, que esses horários sejam respeitados mesmo no final de semana, porque a gente precisa condicionar o nosso cérebro a esses horários. Em relação à cafeína, né? Muito se fala em relação a isso à cafeína, né? A gente sabe que a cafeína ela estimula a ansiedade, que ela atrapalha sono, então não é muita novidade que a gente fale sobre evitar o excesso, né? A grande questão é que a produção de melatonina, que é o hormônio indutor do sono, ela começa a entardecer, ali por volta das 4, 5, 6 horas, né? E a grande questão é que, usualmente, a gente fala, não consumir cafeína depois das 14 horas. Só que as pessoas são muito diferentes em relação à sensibilidade da cafeína, né? A gente tem os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos. E a cafeína, dependendo da pessoa, pode fazer efeito por até 8 horas no corpo. Então, essa regra das 4 horas, ela não vai funcionar. Então, o ideal, quando a gente está trabalhando a questão da higiene do sono, é só tomar café pela manhã. E eu sei que isso é sofrido porque justamente a gente vem de um sono de má qualidade, a gente fica cansado e a gente precisa do café para conseguir se manter a produtividade ao longo do dia. Só que isso vira um ciclo e isso vira uma bola de neve. Então, no começo, quando a gente começa a trabalhar a questão da higiene do sono, a gente vai passar um pouquinho desse perrengue, né? De ficar cansado e não poder usar como recurso a cafeína. Mas é justamente para que a gente possa chegar à noite e ter uma qualidade de sono melhor. O álcool, né? Essa questão do álcool é muito complicada, porque o álcool, ele realmente ajuda a gente a dormir. Ele ajuda a gente a iniciar o sono. E essa é uma questão muito perigosa, porque as pessoas, muitas das vezes, têm uma questão de insônia e aí começa a tomar, vou tomar só um vinhozinho, vou tomar só uma cervejinha para poder me ajudar a dormir, né? E isso pode se tornar um gatilho para o alcoolismo, né? Porque quando a gente fala de alcoolismo, a gente fala sobre frequência, não sobre quantidade. Então, se a gente tem um indivíduo que toma um vinhozinho todos os dias, ele é uma pessoa alcoólatra, independente se ele toma só uma taça, né? Às vezes, a gente tende a pensar que a pessoa que bebe muito no final de semana é uma pessoa alcoólatra, mas o
O conceito de alcoolismo está na frequência, estar em beber todos os dias, independente da quantidade, porque é beber todos os dias que gera dependência, né? Apesar de ajudar a gente a iniciar o sono, ele diminui a qualidade do sono, né? A gente dorme mais fácil, mas a gente não dorme tão bem. E aí vocês lembram lá que a questão da fome e saciedade era regulada no sono REM? Se a gente bebe álcool e a gente não atinge um bom sono REM, isso vai afetar a nossa fome no dia seguinte, né? Aumenta os despertares noturnos, né? Porque o nosso sono fica mais leve, porque a gente não atinge tão bem o sono REM, e pela questão de que as chances da gente acordar para ir no banheiro e para beber água são muito maiores, né? Então, nessa questão da higiene do sono, é importante que a gente evite o consumo de álcool. O sono REM, ele é o tipo... mandaram a pergunta aqui no chat. O sono REM é o nível do sono mais pesado, né? É um nível do sono em que o nosso corpo ele faz a regulação hormonal, ele faz a regulação de várias reações bioquímicas, né? E aí, falando nesse assunto, é no sono REM que o nosso hipotálamo faz a regulação de fome e saciedade. Então, se a gente não atinge esse sono REM, a gente tem essa desregulação, passa a ter mais fome e passa a ter mais vontade de comer alimentos hiperpalatáveis, gordurosos, salgados e doces. Cama é lugar de dormir. Essa é uma grande questão, porque a gente vai para não tem a produtividade, né? A gente vai para o quarto, a gente está na cama, mas a gente está com o computador, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está fazendo várias coisas, né? E o nosso cérebro não consegue assimilar que o nosso quarto e a nossa cama é lugar de dormir, porque a gente vai para o quarto, mas o nosso cérebro continua ali acelerado. E aí a gente simplesmente acha que a gente vai fechar um notebook e o sono vai vir. E não é bem assim, porque o nosso cérebro não entendeu que aquele lugar é o lugar de dormir, né? Então, insistir em dormir causa ansiedade, né? Aquela coisa que quando a gente deita para dormir, a gente está sem sono nenhum, a gente não consegue dormir, e isso vai gerando uma ansiedade, porque a gente começa a se cobrar, porque eu preciso dormir, porque eu não vou conseguir dormir, porque eu preciso dormir, eu não estou conseguindo dormir, e isso vai acelerando o nosso pensamento. Então, quanto mais a gente insiste em dormir sem sono, mais a gente vai ter dificuldade para dormir, porque mais isso vai estimular a nossa ansiedade. Se em 20 minutos tentando dormir você não dormiu, sai da cama. Sai da cama, vai fazer uma atividade tranquila, vai para um outro cômodo, vai fazer uma leitura, vai ouvir uma música, vai tomar um chá e só volta para a cama quando você realmente estiver com sono, porque o cérebro precisa associar a cama com o lugar de dormir. Crie um ambiente que induza o sono, né? Então a gente precisa diminuir as luzes, né? Deixar só o abajur, deixar uma outra luzinha, né? Tenha cortinas escuras, né? Mesmo que vá acordar cedo e tal, mas durante a noite é importante que a gente tenha essa questão da escuridão, justamente pela produção da melatonina. A melatonina é um hormônio fotossensível, né? Então, para a gente produzir uma boa melatonina, a gente precisa do escuro, né? Ouça uma música relaxante, uma música tranquila, faça uma meditação. Ah, mas eu não consigo meditar. Comece com uma meditação guiada, tem vários no YouTube, né? As pessoas acham que meditação é uma coisa muito complexa. Tem várias coisas que dá para fazer iniciante, né? Meditar pode ser simplesmente prestar atenção na voz, né? Então, você coloca lá uma meditação guiada e aí você presta atenção na voz. É lógico que, inicialmente, o nosso pensamento vai fugir, a gente não vai conseguir pensar, e a gente não tem que se culpar e se cobrar em relação a isso. O pensamento fugiu, simplesmente volta, tá tudo bem, presta atenção na voz, e aí a gente vai desacelerando o nosso cérebro. Leia um livro, toma um banho quente, use aromaterapia, uma vela cheirosa, uma essência, um creme de corpo, né, um óleo essencial e tome um chá relaxante, né? Em relação ao chá, a gente precisa ter cuidado, porque existem alguns chás que, na verdade, são estimulantes, né? Esqueça o relógio.
não fique olhando as horas e não fique fazendo o cálculo de quantas horas você tem para dormir, porque isso deixa a gente ainda mais preocupado, deixa a gente ainda mais ansioso, porque a gente já começa a pensar que o dia seguinte a gente vai acordar cansado, o dia seguinte vai ser difícil. Então, eu sei que é uma prática comum, né? Já fiz muito isso também, da gente ficar pensando, nossa, eu tenho tantas horas para dormir. Só que isso só vai gerar mais ansiedade, isso só vai atrapalhar ainda mais. Controle sua alimentação à noite, né? Então, o nosso processo de digestão é um processo que gasta muita energia, ele demanda, né, uma quantidade sanguínea muito grande, né? Um esforço muito grande para o nosso corpo. Tanto que a gente sempre fala sobre não fazer atividade física depois de comer, porque realmente é o momento do foco do nosso corpo. E se a gente quer dormir, como é que a gente vai botar o nosso corpo para fazer uma digestão muito grande, muito complexa? O foco dele vai estar em fazer essa digestão. Então, evitar comer em grandes quantidades logo na hora de dormir, evitar alimentos gordurosos que vão exigir uma excreção maior dos sucos hepáticos, dos sucos pancreáticos, perdão, né? Vão exigir mais da nossa digestão. Evite comer muito tarde, né? Então, assim, comer à noite não engorda, comer carboidrato não engorda, mas pode atrapalhar o sono. Então, tente fazer a janta um pouco mais cedo. E aí, mais próximo de dormir, faça um pequeno lanche, uma ceia, uma coisa mais leve, né? E evite ingerir muito líquido também. Porque é uma coisa que às vezes acontece, a gente passa o dia inteiro na correria sem beber água, e aí chega à noite a gente está com essa sede acumulada, ou a gente está com essa preocupação de bater meta de água, de beber água, porque a gente sabe que a gente não bebeu água em quantidade suficiente, só que beber muita água antes de dormir vai fazer com que a gente tenha despertares noturnos, a gente vai acordar para ir no banheiro, e isso vai atrapalhar o nosso sono. Atividade física. Atividade física é imprescindível. A gente precisa da atividade física para controlar essa questão da ansiedade, para controlar os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, para incentivar o nosso corpo a dormir. A grande questão é que a gente precisa ficar atento em relação ao horário, né? A atividade física, ela desestressa, ela gasta ansiedade, mas no momento em que se pratica atividade física, ela acelera os batimentos cardíacos. Então, é importante que a gente evite fazer atividade física à noite, porque aí a gente vai ter um efeito contrário. À noite é o momento da gente desacelerar e não o momento da gente agitar ainda mais. A gente precisa ensinar o nosso corpo que é o momento de parar. E aí, nesse momento de parar, não vale a pena a gente fazer uma atividade física que vai ativar os nossos batimentos, que vai liberar um monte de hormônios que não vão ser muito condizentes com o nosso objetivo. Cortisol. Cortisol, cortisona, né, é o hormônio que é aumentado pela questão do estresse, né? Ele causa aumento de peso, né? Porque ele causa inchaço, ele aumenta a retenção de líquido, né? Então, o cortisol alto é o terror aí das mulheres, porque ele dá uma aumentada na questão da celulite, justamente por essa questão da retenção de líquido, né? O cortisol, ele aumenta os níveis de glicose do nosso sangue. Por quê? Porque quando o nosso cortisol é porque o nosso corpo está no estresse. E quando o nosso corpo está em estresse, o nosso corpo entende que ele precisa se defender de alguma coisa. E para lutar, correr, qualquer que sejam essas coisas, a gente vai precisar de glicose no sangue. Então, o nosso cortisol, ele tem uma função muito legal de aumentar a glicose no nosso sangue, porque é um mecanismo de defesa. Só que, na verdade, a gente não está querendo fugir de nada, a gente não está precisando correr, a gente não está precisando lutar, a gente só está estressado. Então, a gente não vai usar essa glicose que está aumentada no sangue, né? Isso, com um longo prazo, traz malefícios, né? Não é legal a gente manter uma glicose no sangue elevada, né? O cortisol, ele tem essa questão do estresse, do luta e fuga, e ele também libera adrenalina. E tudo isso vai piorar a qualidade da saúde mental. Hormônios são neurotransmissores que vão estimular a ansiedade, né? Justamente como um método de
proteção, de defesa do nosso corpo. Só que, novamente, a gente não está em um perigo, né? A gente só está estressado. Eleva a pressão arterial, justamente por isso, porque ele prepara o nosso corpo, né, para essa defesa. Nós temos também a redução do tônus muscular, né? Então, assim, quero fazer um trabalho de ganho de massa magra, mas o cortisol está alto. Isso complica. Como é que a gente vai fortalecer esse músculo se o hormônio que diminui o tônus muscular está alto, né? E a gente tem aí a queda das funções do nosso sistema imunológico, né? Então, a pessoa está com imunidade ruim, está sempre doente, está meio fraca. A gente tem que dar uma olhada nessa questão do cortisol. E como que a gente controla esse cortisol? Né? O cortisol, quando ele está muito exacerbado, né, ele pode, na verdade, indicar alguma disfunção, né, de glândulas, só que existe medicação, né, para isso, quando é realmente uma coisa patológica. Também existe suplementação clínica que os nutricionistas conseguem fazer para baixar esses níveis de cortisol. Só que a grande questão para baixar o cortisol é a mudança de estilo de vida. Porque a gente precisa controlar esse estresse, a gente precisa reduzir o estresse, né? E como que a gente vai reduzir o estresse, né? Tendo momentos de descanso, momentos de lazer e reorganizando a nossa saúde mental. Se a gente está sempre ansioso, se a gente está sempre estressado, a gente vai continuar produzindo cortisol. Então, sim, o estresse por si só, ele engorda. Ele engorda porque ele aumenta a deposição de gordura, ele engorda porque ele aumenta o volume, porque a gente fica mais inchado. Tem essa questão do aumento da glicose, né? Então, engorda independente da ingesta calórica, né? Então, se a gente continuar comendo a mesma quantidade de calorias, a gente vai dar uma engordada. Só que a grande questão é que sempre, quando a gente está falando em estresse e variações de saúde mental, a gente também tem a variação da ingesta, né? Justamente por essa questão de que a gente desconta na comida. E aí nós temos também uma coisa muito importante, que é em relação à sinalização de fome e sede. Ambas as sinalizações são comandadas pelo hipotálamo, né? E a alimentação, ela é uma forma do nosso corpo obter água, né? Então, a gente tem aí frutas, melancia, melão, laranja, que são frutas que têm muita quantidade de água. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, o nosso corpo, ele sinaliza sede, né? E muitas das vezes a gente não sabe reconhecer as sinalizações de sede. E a gente não bebe água. E aí, o que acontece? A gente ensina para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que não adianta ele sinalizar sede porque a gente não vai beber água. E aí, como é a mesma área, o que o nosso cérebro faz? Ele sinaliza fome. E aí, toda vez que a gente está com fome, a gente vai lá e come. Então, a gente ensina para o nosso cérebro que ele pode sinalizar a sede como fome, porque aí funciona. Porque quando ele sinaliza fome, a gente vai lá e come. Só que a grande questão é que a gente não resolve bem o problema, né? Porque, por exemplo, tá precisando de água, aí ele sinaliza fome. Aí a gente vai lá e come uma farofa, que é completamente seca, não é fonte de água, e a gente não resolve o problema, né? Então, se você não bebe água suficientemente, o seu hipotálamo vai tentar obter água por via alimentar e vai sinalizar fome. Então, se a gente tem um paciente que tem uma fome muito exacerbada, a gente precisa aumentar o consumo hídrico. Sentir sede já é um sinal de desidratação. Beba água sem sede mesmo. E aí a gente tem essa questão, né? A regra do 2 litros, eu preciso beber 2 litros, 2 litros é muito, 2 litros é pouco. A gente não tem regra, né? O nosso corpo, a gente sempre trabalha de uma forma individualizada. Então, o cálculo que a gente faz são de 35 ml por quilo de peso. Então, também é uma questão variável. Se o paciente aumenta o peso, ele vai precisar beber mais água. Se o paciente diminui o peso, a meta hídrica dele também vai diminuir. Beber água é um hábito, né? Sentir sede é um hábito que se constrói. Você precisa dizer para o seu corpo, novamente, que ele pode sinalizar sede porque você vai beber água, né? Então, você sente muita fome porque o seu cérebro entendeu que você não bebe água. Então, não adianta sinalizar sede.
Então, com o hábito de se forçar a beber água, mesmo sem sede, você diz para o seu cérebro que ele pode voltar a sinalizar sede porque agora você bebe água. Então, é bebendo água sem sede que a gente começa a ter sede. A gente precisa começar sem sede mesmo e depois a gente se adapta. Depois a gente passa a sentir sede, justamente porque o nosso cérebro entendeu que agora ele pode sinalizar sede, porque vai funcionar. Você não é um cacto. Beba água, a gente precisa de água para todas as nossas funções do nosso corpo, né? Então, não dá para a gente emagrecer, não dá para a gente ganhar massa magra, não dá para o nosso sistema imunológico funcionar, não dá para nada no nosso corpo funcionar em relação à água, né? Cabelo, pele, tudo. Às vezes a gente investe tanto, né? Em hidratante labial, em hidratante para o rosto, em máscara para o cabelo, e na verdade a nossa hidratação primordial precisa ser a água. E aí também, sempre que a gente lida com essas questões emocionais, a gente precisa lidar com a escala da fome, né? Aí nós temos a saciedade, ó, sentindo-se confortável, ausência de fome e de estufamento. É o momento certo de parar. E é muito difícil a gente ter isso, porque o que acontece? É uma questão muito cultural também, né? Porque desde a nossa infância nós fomos ensinados de que a gente precisa comer tudo. A gente precisa raspar o prato, a gente só vai levantar da mesa quando acabar. Então a gente se distanciou da nossa sinalização de saciedade. A gente só para de comer ou quando a gente se sente cheio ou quando a comida acaba, né? Então nós temos o próximo passo. Ligeiramente cheio, sentindo um leve peso no estômago, alguma porção foi maior do que a necessidade. Então, quando a gente pega um paciente que tem uma fome exacerbada, né, que ele tem essa desconexão com a saciedade dele, a gente não vai colocar como meta para ele parar na saciedade, porque ele não vai conseguir fazer isso. E a gente colocar metas que o paciente não consegue cumprir, a gente só gera frustração, né, e isso atrapalha e afasta a adesão do paciente. Então, a nossa meta vai ser o ligeiramente cheio. E aí, depois nós temos o cheio, comi mais do que o precisado, sentindo um peso importante no estômago. E aí, nós temos o estufamento, né? Que é o que a gente geralmente sente ou nas crises, né, de exagero alimentar, ou nos famosos rodízios, né? Que a gente exagera e come até abrir o botão da calça, que são sintomas físicos de desconforto, né? Sensação de dor, de náusea, desconforto, e aí muitas vezes vem a sensação de culpa, a sensação de que a gente não deveria ter comido tanto, não precisava, e etc. E do outro lado, né, a gente tem aí a questão da fome, né? Os primeiros sinais de fome iniciam com sintomas físicos, como os ruídos no estômago, né? E esse é o momento em que a gente deve comer. Não é ideal que a gente deixe chegar no próximo passo, que é muita fome, né? Os sinais físicos se intensificam, somados à falta de concentração e pensando bastante em comida. Porque a grande questão é, quando a gente está com muita fome, a gente perde a noção da seletividade. A gente come o que tem, a gente come o mais fácil, a gente não consegue esperar. E nisso a gente peca em relação às escolhas mais saudáveis, né? Porque a gente vai comer o mais fácil, a gente vai comer o que está pronto, a gente vai comer maior quantidade, a gente não vai conseguir comer devagar porque a gente está com muita fome. E depois nós temos também a fome máxima, que acompanha os sintomas físicos, como fraqueza, dor de cabeça e irritação. Aí, nesse momento, a gente vai comer rápido, a gente vai comer qualquer coisa, a gente vai comer numa quantidade muito grande, e é realmente o que a gente precisa evitar. Então, na nutrição comportamental, a gente não lida com essa questão do comer de 3 em 3 horas, mas a gente lida justamente com o paciente entender os níveis de fome dele, né? Então, não é legal... Não precisa comer de 3 em 3 horas, mas também não é para deixar chegar num nível de fome muito grande. E aí nós temos a nossa questão intestinal, que é muito conhecido, difundido hoje em dia, né? Que o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, porque a gente tem mais de 500 milhões de neurônios no nosso cérebro, né? E cerca de 95% da serotonina é produzida no gasto-trato intestinal. Ou seja, basicamente 100% da nossa serotonina é produzida
o nosso trato intestinal. Então, simplesmente não tem como a gente falar de saúde mental sem falar sobre cuidar de intestino. Porque não adianta a gente não trabalhar toda essa questão, sendo que é ali que a nossa serotonina é produzida, né? E aí a gente diz que não há saúde emocional sem saúde intestinal, porque é ali que os nossos neurotransmissores vão ser produzidos em boa parte. E aí nós temos também o que a gente chama do eixo intestino e cérebro, né, que a gente lida com essa questão da disbiose, né? O que é disbiose? Disbiose é uma desregulação das bactérias do nosso intestino, né? Quando a gente tem uma ausência de algum tipo de bactéria, outro tipo de bactéria cresce, né? E essa desregulagem traz malefícios, né? E isso influencia em muitas coisas, né? Então, se a gente tem uma disbiose e uma inflamação intestinal, isso vai interferir na nossa produção de neurotransmissores, né? Porque o nosso intestino não vai estar muito legal ali. A nossa produção de neurotransmissores não estando muito legal vai afetar a nossa saúde mental. A nossa saúde mental vai afetar as nossas escolhas alimentares. E a disbiose também afeta as nossas escolhas alimentares, porque se a gente tem uma quantidade de bactérias maior, que são alimentares, que se beneficiam por açúcares refinados, por gorduras, isso vai influenciar as nossas escolhas alimentares, porque o nosso corpo vai pedir mais por isso. E aí as nossas escolhas alimentares vão interferir diretamente na nossa disbiose, porque o que a gente come é o que vai alimentar essas bactérias, né? Então vira um ciclo vicioso que a gente não consegue sair dessa. A gente tem uma disbiose, a gente tem uma inflamação, isso vai afetar neurotransmissor, a nossa saúde mental vai pedir para a gente comer coisas não tão saudáveis, e comer coisas não tão saudáveis vai afetar a nossa saúde intestinal. E se a gente não interferir nisso, a gente não vai sair desse ciclo. Então, fatores biológicos à parte, vamos entrar exatamente na questão comportamental, vamos entrar exatamente na questão emocional. Mas, Nutri, o meu problema é que eu desconto muito as minhas emoções na comida, né? Essa é uma das queixas assim, principais que vem no consultório, e eu já adianto que, sendo nutricionista comportamental ou não, vocês vão ouvir muito isso e vão ter que lidar muito com isso. Comer as nossas emoções. Se eu tô triste, eu como. Se eu tô ansioso, eu como. Se eu tô estressado, eu como. Se eu tô irritado, eu como. Se eu tô com raiva, eu como. Comer é a única parte boa do meu dia. Isso é muito problemático, porque a gente vive uma rotina completamente caótica, a gente acorda muito cedo, a gente dorme mal, a gente tem um chefe mala, a gente sofre uma pressão horrível no trabalho, a gente sofre uma pressão horrível na faculdade, a gente tem um nível de estresse absurdo, a gente não tira um minuto do nosso dia pra gente, a gente não tem lazer, e acaba que a única parte boa do nosso dia é a comida. E aí, como é que a gente vai mexer nisso se a gente não mexer no todo? Como é que eu vou chegar para o meu paciente e falar que ele tem, né, que tem uma rotina dessa e falar que ele não pode comer o que ele gosta? Né? Não é tão simples assim, a gente precisa mexer no todo. E aí a gente precisa entender também que não é normal a gente estar sempre triste, não é normal a gente estar sempre ansioso, não é normal a gente estar sempre estressado, não é normal a gente estar sempre dormindo mal, irritado, com raiva. Isso diz respeito à nossa saúde mental. Se você está sempre descontando a sua emoção nas comidas, isso significa que a gente precisa olhar para as suas emoções. Não existe equilíbrio alimentar em mente desequilibrada. Então, se eu tenho um paciente que tem um descontrole alimentar, eu preciso entender que o descontrole está na mente dele. Entenda isso. É a minha função conversar com ele sobre isso e fazer ele entender que, se ele não controlar a saúde mental dele, não vai ter equilíbrio alimentar. Saúde mental é aprender a nadar. Essa analogia eu aprendi na época que eu fiz farmaco, né, que eu comecei a estudar sobre os antidepressivos, né? Saúde mental, quando a gente está numa questão de saúde mental desequilibrada, é como se a gente estivesse se afogando, a gente está ali desesperado, né?
E qual que é a função para a gente parar de... Qual que é, né, a solução para a gente parar de se afogar? A gente precisa aprender a nadar. Só que quando a gente está no desespero, se afogando, a gente não tem condição de aprender a nadar. Porque a gente está ali morrendo, a gente está desesperado. O que a gente usa para aprender a nadar, então? A gente usa aquelas pranchinhas, que ali a gente se apoia, ali a gente se sente seguro, ali é a boia, e ali em diante a gente vai aprender a nadar. Só que adianta eu simplesmente segurar na prancha e ficar ali parado? Falar, não, eu estou segurando na prancha aqui, então agora eu não vou afogar mais. Então agora eu estou tranquilo. Não vou me preocupar em aprender a nadar. Você está resolvendo o seu problema? Você não está resolvendo o seu problema. Você só está usando a muleta. E essa analogia a gente usa em relação aos antidepressivos. A gente melhora a saúde mental mudando a nossa vida, mudando a nossa forma de enxergar a vida. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da terapia, a gente faz isso através do psicólogo, que a gente vai mudar a nossa forma de ver a vida, a gente vai mudar a nossa forma de lidar com as coisas, a gente vai lidar com o nosso passado, com as nossas frustrações. Só que para que a gente consiga ter forças para isso, muitas das vezes a gente vai precisar fazer uso de medicações psiquiátricas. E aí a grande questão é, as pessoas têm muito medo, né, de vício, de se tornarem dependentes, de medicação tarja preta, mas o que a gente precisa entender é que o que trata ansiedade é antidepressivo. Os ansiolíticos, que muitas das vezes são os tarja preta, eles vão aliviar os sintomas momentâneos, mas eles não vão tratar o quadro a longo prazo, né? Então, o segredo para a gente não se viciar na medicação tarja preta é fazer um acompanhamento adequado, é fazer o uso dos antidepressivos, né? E a gente tem uma questão, um tabu muito grande na sociedade, porque ninguém tem medo de tomar um remedinho para ajudar a emagrecer, todo mundo toma remédio para várias e várias coisas, né? O brasileiro, ele é muito hipocondríaco, é o rei da automedicação. Só que quando a gente fala de medicação psiquiátrica, tem um tabu enorme diante disso, né? Porque medicação psiquiátrica é coisa de doido, porque eu não sou doido, porque eu não sou viciado, porque eu não preciso disso. E a gente tem a falsa ideia de que a gente dá conta de tudo sozinho. Só que a grande questão é, por que a gente vai dar conta disso sozinho? Se eu posso ter uma coisa que me ajuda, por que eu vou optar pelo caminho mais difícil? E aí a gente precisa entender que se o seu problema é descontar as emoções na comida, você precisa de um acompanhamento psicológico. Isso é obrigatório. E se você tem crises de ansiedade ou crises de pânico que estão ativas, muito possivelmente você precisa de um acompanhamento psiquiátrico também. O nutricionista sozinho não controla comer transtornado. E é nossa função lidar com isso e explicar isso para o paciente, para a gente justamente lidar com a questão da expectativa do paciente, porque o paciente chega para a gente, muitas das vezes, jogando essa responsabilidade e essa expectativa, achando de que a gente vai resolver todos os problemas, e a gente não vai. Mas então, o que é um comer transtornado? O comer transtornado abrange todo tipo de comportamento alimentar que é considerado disfuncional e pode ou não evoluir para um transtorno alimentar. Então, alguns exemplos são as dietas muito restritivas, né? O jejum prolongado, né? Essa mentalidade aí do jejum intermitente, que as pessoas vivem em relação ao jejum intermitente, uma ingesta muito baixa de alimentos, né? Então, esse pensamento de eu não posso comer, se eu comer eu vou engordar. A utilização de substitutos para refeições, como shakes ou suplementos. A utilização de medicações para o controle de peso, né? Então, a automedicação, os remedinhos para emagrecer, utilização de laxantes ou diuréticos, né, para poder dar essa sensação de emagrecer, apesar de que em relação à gordura não faz a menor diferença, né? Você está eliminando água e você está eliminando fezes. Aí, em relação ao acúmulo de gordura, não faz diferença. E a indução do vômito, né? Michele, mas o meu problema é que eu sou compulsiva. Será mesmo? A gente precisa entender o que é uma compulsividade. E aí, muitas das vezes, quando a gente acha que a gente tem uma compulsão alimentar, a gente, na verdade, tem um exagero alimentar.
Toda compulsão alimentar é um distúrbio psiquiátrico que precisa de um tratamento multidisciplinar. E é importante que a gente fale sobre isso, porque acaba que acha que todo mundo tem compulsão alimentar e a gente acaba tirando o foco das pessoas e da importância, a gente acaba menosprezando as pessoas que realmente têm um quadro de compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar, ela não é seletiva, ela come o que tiver. O alimento está estragado, o alimento estava no lixo, o alimento estava com bicho, você não gosta do alimento, você vai comer. Então, a compulsão alimentar, você vai comer uma quantidade grande do que tiver. É o que tem chuchu na sua geladeira, você vai se entupir de chuchu. O exagero alimentar é seletivo. Então, essa questão de, nossa, eu sou compulsiva por chocolate. Não, você tem um exagero alimentar por chocolate. A compulsão não escolhe alimento, né? O exagero não tem um período delimitado. Então, hoje eu tenho uma prova, então hoje eu vou comer o dia inteiro. Hoje eu vou passar o dia inteiro beliscando, entendeu? Eu vou comer o tempo inteiro. A compulsão, ela é uma crise, então ela tem um período delimitado. Durante 1 hora, eu comi absurdamente rápido, eu comi tudo que eu aguentei, eu comi até passar mal. Então, ela tem um período limitado. Não existe uma crise de compulsão alimentar que durou o dia inteiro. A questão do exagero, não há um desconforto gástrico exagerado, porque quando a gente começa a comer e a gente está num período de exagero, a gente está se sentindo muito cheio, a gente para de comer, né? A questão da compulsão alimentar, a gente não tem o menor controle, a gente não tem limite, a gente literalmente come até vomitar, a gente chega no nosso limite de extensão do estômago, em que a gente tem contração involuntária e gera um vômito involuntário, porque o nosso estômago simplesmente não está cabendo mais. Então, a gente não fala nem sobre indução de vômito necessariamente. Às vezes, é um vômito que o nosso corpo mesmo comandou, né? A questão do exagero, a gente tem um sentimento de culpa controlado. A gente fica pensando, pô, não precisava ter comido tanto, né? Mas na compulsão a gente tem uma culpa exacerbada e a gente se sente incapaz, né? Eu sou um lixo, eu sou um merda, eu sou um inútil. E vai emendando em vários pensamentos, né? Que quando a gente pensa em transtorno alimentar também, a gente tem vários outros transtornos psiquiátricos envolvidos, né? Então, às vezes, crises de compulsão podem ser gatilhos para tentativas de suicídio, porque o paciente já tinha uma questão depressiva antes, né? A questão do exagero não atrapalha a concentração. Então, eu estou em semana de prova, eu vou comer o dia inteiro, mas eu vou comer enquanto eu estudo. Eu consigo estudar enquanto eu como. A questão da compulsão, não. Eu não consigo pensar em mais nada. Enquanto eu não comer, eu não vou sossegar. Eu não consigo me concentrar em nada. Eu tenho pensamentos obsessivos e cíclicos. O tempo inteiro a minha cabeça fica martelando, pensando em comida. Para a gente fechar o diagnóstico de um transtorno de compulsão alimentar, a gente precisa que isso aconteça pelo menos 2 vezes na semana. E o exagero alimentar, ele não tem periodicidade. Ele acontece quando a gente tem um gatilho, acontece quando a gente está estressado, mas não tem essa questão da rotina. Aí nós temos também uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar com o paciente, que é a questão da fome emocional e a fome física, né? A fome física, ela surge de uma forma gradual, né? Então, você vai começando a ter aquela fominha e a fome vai aumentando. A fome emocional, ela surge do nada. Ela surge do nada, aquele desespero da gente comer. A fome emocional, ela é específica. Então, ela é isso. Nossa, eu preciso comer um brigadeiro. Eu preciso comer um brigadeiro. A fome física ela é inespecífica, você está com fome, você quer comer comida. E usualmente a fome física ela tem preferência por alimentos salgados, né? Então a fome física é aquela coisa que tipo assim, nossa, eu tô com tanta fome que eu comeria ovo cozido, né? A fome emocional, você não quer um ovo cozido, você quer uma coisinha gostosa ali. A fome emocional, ela tem essa coisa da questão da urgência, né? Eu preciso comer isso logo, eu preciso comer isso agora. A fome física é uma fome que a gente consegue esperar. Eu tô com fome, mas eu não consigo comer agora. A minha comida não tá aqui, o almoço não tá pronto, eu não tô perto de um restaurante, eu vou esperar, eu não vou entrar num desespero, né? A fome física, a gente tende a respeitar a saciedade, né? Então, tipo assim, a gente não costuma, eu tô com fome, eu vou comer até ficar sem fome, né? Aquela questão que a gente lidou lá da escala, um pouquinho a mais, um peso, mas a gente não fica exagerando muito, né? A fome emocional, a gente tende a comer além da saciedade, né? A gente, aquela coisa que a gente vai durante... A fome emocional não tem sintoma físico,
né? Então, a gente não está com o estômago roncando, a gente não está sentindo fraqueza, tontura, nem nada. E a fome física a gente tem a tontura, inquietação, irritação, gosto ruim na boca, um amargo. A fome física é apenas comida. A gente está com fome e a gente quer comida. A fome emocional está relacionada a memórias de pessoas, né? Então, às vezes, a gente sente vontade de comer o bolo da vovó, a gente sente vontade de tomar o caldo da mãe. Tem todas essas questões, a afetividade está muito ligada, né? Então, às vezes, a gente está passando por uma questão emocional e a gente quer um conforto, um acalento que a gente tem relacionado a alguma pessoa. E aí, por que nós comemos? A gente come em relação para descontar essas emoções, e aí a ansiedade, a gente come para poder acalmar. A gente tá triste, a gente come para poder consolar. A gente está estressado, a gente come para poder ter alívio. A gente come como suborno, principalmente, né? Quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não quer, que a gente não gosta. Então, quando eu acabar de fazer um negócio, ou quando eu bater uma meta tal, eu vou comer tal coisa. Essa é a questão da recompensa, né? O tédio. Não estou fazendo nada, final de semana, eu vou lá fazer uma pipoca, eu vou lá pegar um chocolate. A excitação. Eu quero me divertir, eu tô à toa, eu vou comer para poder ter uma diversão. A solidão. A gente usa comida como companhia, né? Então, pô, eu tô sozinha nesse final de semana, não tenho ninguém, eu vou comer. Eu vou comer para poder ter uma companhia, ter alguma coisa, né? Frustração, raiva, liberação emocional, procrastinação. Quem nunca, né? Eu vou estudar, eu vou fazer tal coisa, eu vou terminar aquele relatório, mas antes eu vou só fazer um lanchinho, né? Essa procrastinação, né, que a gente usa a questão do comer e a questão da recompensa, né? Nossa, eu fui muito bem na prova, eu estudei muito, hoje o dia foi muito difícil, então eu mereço. E aí a gente tem as fomes que não são físicas, né, que são fomes mais específicas, né? Então a gente tem a questão da fome visual, que é esse comer com os olhos, né? É o tipo de fome com os principais gatilhos, né? E que a gente precisa ficar atento em relação às publicidades. Então, sabe quando a gente está de boas no Instagram, a gente está sem fome, nem está com vontade de comer nada. Mas apareceu um anúncio de comida e a gente olhou e falou, nossa, bonito, hein? E aí a gente passa a ficar com vontade de comer. E aí a gente, muitas das vezes, cai na tentação, né? Então, o iFood também é essa questão. Então, a fome visual é uma coisa que a gente olha e quer comer. Então, por exemplo, você chegou em casa, você nem tá com fome, você não tá com vontade de comer doce, mas você chegou em casa e viu que tem bolo, você vai querer comer bolo, porque você estimulou a sua fome visual, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu estou com uma vontade genuína de comer isso, ou só me deu vontade porque eu vi, lembrei ou conheci esse produto, né? E aí uma dica que eu dou, né, é da gente guardar esses alimentos hiperpalatáveis, os chocolates, em potes, em recipientes que não sejam transparentes, porque os olhos não veem, o coração não sente. Se a gente não vê, a gente não vai lembrar. Mas pode ter certeza que no dia que a vontade de comer chocolate for genuína, você não vai precisar ver. Você vai lembrar que aquele chocolate está guardado lá naquele pote, independente de você ter visto ou não. Então, isso facilita com que você coma só quando a vontade for realmente genuína. E aí nós temos também a fome olfativa, né? A gente pode ter acabado de comer, mas se a gente sentir o cheirinho do bolo quentinho, fresquinho, o cheiro de pão, a gente vai querer comer. E isso é tão usado pela indústria que atualmente nós já temos essência de pão. Algumas padarias hoje em dia utilizam um spray que tem um cheiro de pão. Porque quando a gente chega na padaria, tem aquele cheiro de pão fresquinho, quentinho, a gente tem a vontade de comer o pão. Às vezes a gente entrou na padaria e queria comprar, sei lá, queijo ou leite, uma coisa aleatória, mas a gente sentiu aquele cheiro de pão, a gente vai querer consumir, né? E aí a gente tem que se perguntar, por que eu vou querer comer se eu não tô com fome? É a minha única chance de comer isso? Se eu não comer o pão agora, depois eu nunca mais vou ter chance de comer o pão? Eu tenho outras oportunidades de comer isso. Então, não tem por que eu comer isso agora, só porque eu senti o cheiro. E aí nós temos a fome da boca, né? Relacionado usualmente a texturas e temperaturas, né? Então, é aquela coisa, queria mastigar alguma coisa, principalmente algo crocante,
né? Às vezes a gente não tá com fome, nada, mas a gente quer comer um negócio crocante, chips, a gente quer comer uma batata palha, a gente quer comer um amendoim, a gente quer alguma coisa crocante, né? Tem a questão também de, principalmente às vezes no frio, né? A gente quer um caldinho, a gente quer algo quentinho, ou então no calor, a gente tá com calor, ai, quero beber algo gelado. E aí eu vou tomar um milkshake só porque eu quero algo gelado, né? Queria um caldinho, uma sopa, algo que fosse cremoso, né? Um purê. Então a gente tem essa questão relacionada à textura, né? À temperatura. Temos também a fome do tato, né? Relacionado geralmente com as lembranças. A gente sente necessidade de estar em contato físico com a comida, né? Então, isso acontece muito com os pacientes, muitas vezes, mais antigos, mais idosos, né? Que tem essa questão que lembra da roça, de poder comer a coxa de frango, chupar uma manga com a mão, né? Comer a pizza com a mão, comer um hambúrguer. Isso gera uma experiência diferente. Comer com talheres ou com a mão, estamos lidando com os mesmos alimentos, mas se tratam de experiências alimentares diferentes. Temos também a fome do ouvido, que está muito relacionada aos alimentos crocantes, né? Que a gente quer comer justamente para ouvir o barulhinho, né? Pode parecer uma coisa boba, mas é uma coisa muito comum, né? E que às vezes a gente não parou para refletir sobre isso, né? Comemos pela crocância, pelo barulho, e é justamente a principal fome de ouvido em que a gente come no piloto automático, assistindo alguma coisa. É a questão da pipoca, da batata chips, em que a gente vai comer até acabar, né? E a gente vai ignorar a questão da saciedade. Alguém levantou a mão aí, pode perguntar. Assim, caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no chat, então eu vou seguir. E aí nós temos a fome da mente também, né? Que é quando a gente acredita que a gente tem que comer alguma coisa, né? Está muito relacionado às regras que vêm da dieta e com as recomendações generalistas de saúde, né? E um exemplo clássico disso é a pasta de amendoim, né? Às vezes o paciente nem gosta de pasta de amendoim, mas ele come pasta de amendoim porque está na moda, porque todos os marombas comem, porque todos os blogueiros comem. E se a gente for parar para analisar, a pasta de amendoim é uma coisa calórica. Ele poderia comer uma outra coisa que ele gosta mais, só que ele fica nessa de comer pasta de amendoim porque é o que ele acredita que é o certo, né? Essa questão do comer em 3 horas também, ignoramos a fome, né? Porque às vezes a gente está com fome, mas a gente não vai comer ainda porque ainda não deu 3 horas, ou a gente não vai comer porque não está na hora, né? E aí, com isso, a gente acaba desregulando essa questão do comer, né? Mas como que eu vou lidar com a questão da fome emocional, então? Aí a gente entra numa parte mais técnica, justamente, da nutrição comportamental, em que a gente trabalha o ciclo, né? E aí é quando a gente pede para o paciente fazer essas anotações, né? O que ele vai comer, por que ele está comendo isso, de que forma ele vai comer isso. Então, ele vai comer isso em grupo, ele vai comer isso sozinho, né? Ele vai comer por ansiedade, como que ele vai fazer isso comer? Quando que ele vai fazer isso comer? Né? Ele vai fazer isso comer à noite, de manhã, em qual momento, né? O quanto? Ele teve um exagero? Ele comeu demais? Aonde que foi isso? E todas essas informações a gente analisa junto com o psicólogo e a gente vai percebendo alguns padrões que a gente consegue analisar. Então, às vezes, tem um lugar que é um gatilho que a gente consegue perceber, a gente tem um motivo que é um gatilho que a gente consegue perceber com a repetição desse padrão. Alguém perguntou aí em relação à quantidade de refeições ideais. Então, não tem uma resposta certa. Primeiro porque a nossa necessidade calórica, ela varia,
de acordo com o dia, né? Um dia que a gente faz mais esforço físico, menos esforço físico, né? A grande questão que eu acho muito importante é que a gente mantenha o café da manhã, almoço, o lanche e a janta. Então, pelo menos 4 refeições. Eu usualmente tendo a aumentar refeições, mas dificilmente eu diminuo alguma dessas refeições. Porque aí entra naquela questão de ficar muito tempo sem comer e ficar com muita fome e aumentar a chance do descontrole. Essa tabela é uma tabela muito interessante. É uma das principais tabelas que a gente lida com a questão emocional. A gente anota qual que é o alimento, qual que foi o sentimento que você estava sentindo quando você comeu o alimento e qual que foi o pensamento. Então, nesse caso, o meu namorado não gosta mais de mim, eu estava triste, então eu chocolate. E aí, por que gerou esse pensamento? A situação foi que o meu namorado não quis me encontrar no final de semana. E aí a gente tem a situação alternativa. Essa situação alternativa, muitas das vezes o paciente não vai conseguir preencher. E é justamente isso que a gente vai trabalhar tanto na terapia alimentar quanto na terapia psicológica. E é justamente a situação que vai nos mostrar quais são os principais gatilhos dessa pessoa com a repetição. E é justamente trabalhar essas alternativas que a gente vai controlar o nosso comer. Porque da próxima vez ela vai pensar, a próxima vez que o namorado não quiser encontrar ela no final de semana, ao invés dela comer, ela vai tentar fazer uma outra coisa, vai tentar encontrar as amigas. Então, nessa tabela que a gente pensa em como resolver o problema, a causa raiz do que fez essa pessoa comer. E aí também a gente lida com a técnica do comer com atenção plena, ou mindful eating, né? Que o primeiro passo é a gente desacelerar, né? Então, às vezes, a gente está na empresa, a gente está com 1 milhão de problemas, a nossa cabeça está acelerada e a gente precisa desacelerar para o nosso cérebro entender que aquele é o momento de comer. A gente fala, às vezes, para o paciente, tem que comer devagar. Mas a gente não ensina o paciente a comer devagar. O paciente chegou na hora do almoço com a cabeça a 1000. Como é que a gente vai falar para ele comer devagar? Então, a primeira coisa que a gente faz, 3 minutos, coloca para despertar no relógio, presta atenção na respiração, enche os pulmões, estufa a barriga, sente o ar frio entrando, percebe o ar quente saindo pela boca. Isso vai ajudar o paciente a comer mais devagar e perceber melhor a saciedade. Segundo passo, ensinar o paciente a escolher. Muitas das vezes, o paciente não vai ter paciência para marmita, o paciente não gosta de cozinhar, o paciente não quer lidar com marmita e ele vai comer todos os dias em self-service. É a nossa função ajudar ele a lidar com isso, né? Então, passar pelo self-service e olhar todas as opções disponíveis primeiro, para depois pensar e analisar quais opções ele vai querer, para depois ele se servir. Porque senão fica essa coisa, eu gosto muito disso, e quando vê o prato está lotado. E também a gente precisa prestar atenção e alertar ele sobre o tamanho dos utensílios e do prato. Porque no restaurante a colher vai ser enorme, no restaurante o prato vai ser enorme, justamente porque a intenção deles é que você enche o prato e eles ganhem mais dinheiro com isso, né? E aí o terceiro passo é comer com atenção. O momento da refeição é o momento de prestar atenção na comida. Então, não é hora de assistir TV, não é hora de mexer no celular. É importante que a gente olhe para a comida, porque tem aquela questão do comer com os olhos. É importante a gente sentir cheiro para a questão da comida, da fome olfativa. Prestar atenção nos sabores, né? E soltar os talheres nos ajuda a comer mais devagar e degustar melhor a comida. Porque a gente monta uma garfada, a gente coloca na boca e a gente já monta outra garfada. Quando a gente olha para outra garfada pronta, a gente estimula a ansiedade no nosso cérebro. A gente passa a mensagem para o nosso cérebro de que ele tem que engolir logo porque a outra garfada já vai estar pronta. Então, quando a gente solta o talher, a gente mastiga, a gente engole e só depois a gente monta outra garfada, isso nos obriga a comer mais devagar e isso faz com que a gente preste mais atenção nos sabores. Porque a questão da saciedade também está relacionada à satisfação. Se a gente não sente direito o gosto, a gente demora mais para sentir saciedade, porque a gente não teve essa questão da satisfação. Quarto passo é respeitar a saciedade. E aí vale a gente falar isso. O que é saciedade? É se sentir cheio?
Não, saciedade é ausência de fome. Eu não estou com fome mais, então eu estou saciado. Saciou, parou. Não precisa raspar o prato. Você pode pedir para levar o resto do seu prato, da sua comida, do restaurante. Você pode guardar na geladeira, né? E tem muito essa questão de, mas tem tanta gente na África passando fome. Eu sei, gente, mas sejam sinceros, o restinho de comida que está no seu prato não vai resolver a fome do mundo. Desperdício é pecado, mas a gula também é. Então, vamos respeitar nossa saciedade, guardar o que sobrou para depois. E o nosso quinto passo é comer sem culpa. A satisfação faz do processo da saciedade. É importante que a gente goste do que está comendo, é importante que a gente não tenha essa sensação de culpa, porque isso vai atrapalhar a satisfação e vai atrapalhar a saciedade, né? E vai interferir em tudo, né? A gente tem que pensar que nunca será a sua última oportunidade de comer alguma coisa. A gente não tem por que se despedir. Essa mentalidade de dieta tem muito essa questão, né? No final de semana eu tenho que me despedir. Não, você sempre vai poder comer aquele negócio. Você não é proibido, então não tem por que você se despedir. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou responder as dúvidas, vou dar uma olhada aqui no chat. Vou deixar aqui o meu contato, né? O meu telefone, o meu e-mail. Caso alguém queira entrar em contato, tenha alguma dúvida e esteja com vergonha, né, de falar aqui publicamente, né? E aqui... Peraí. Eu tinha colocado o QR Code, mas não tá indo. Pera. Não foi. Não sei por quê. Mas, enfim, é só procurar lá no Instagram. E lá no meu Instagram também tem o link do meu WhatsApp. Então, vocês podem mandar mensagem. Tô olhando agora o chat. O que você acha do vício em Coca-Cola? Eu tenho. Eu acho que o vício do Coca-Cola é realmente um vício, né? A gente está lidando aí com as questões da cafeína e a gente está lidando com substâncias que são realmente viciantes, né? Uma das principais questões que eu faço em relação a isso eu trabalho muito com a questão da redução de danos, né? Então, se eu tenho um paciente que é viciado em Coca-Cola, eu não vou proibir a Coca-Cola dele, porque eu sei que é uma estratégia inútil. O paciente está viciado, ele não vai parar. O que eu faço é fazer essa transição para uma Coca-Cola zero. Muitas das vezes o paciente que é viciado numa Coca-Cola normal, ele não gosta da Coca-Cola zero. Então, o que eu faço é pedir para ele misturar. Você vai tomar metade, você vai colocar num copo metade de uma Coca zero e metade de uma Coca normal. E com o tempo a gente vai passando para Coca zero. Coca zero é saudável? Com certeza não, né? Tem químicos e tudo mais, só que a gente já reduziu um problema. Depois que a gente está adaptado com a Coca-Cola zero, a gente vai começar a trabalhar essa questão de espaçar o consumo, de lidar com outras questões, trocar por uma água com gás saborizada e tudo mais, né? E justamente o contexto todo, né? Porque se a gente tem um paladar muito viciado em doce, em açúcar, isso fica mais difícil. Então, a gente trabalha todo o conceito alimentar para uma alimentação que vai tirar um pouco essa vontade de doce para a gente conseguir controlar essa questão da cola. Em relação à aula, eu acho que vai ficar disponível sim, né? Em relação a quem levantou a mão, podem ficar à vontade. Posso falar? Tá me ouvindo? Michele, primeiro eu queria agradecer pela palestra. É um assunto, assim, saúde mental, que eu sou apaixonada. E a questão da nutrição comportamental não conhecia sobre, achei muito interessante. E eu gostaria de saber de você como que é igual, porque é uma mudança de hábito, né? Que você vai trabalhar com o paciente. E como que é essa adesão com os pacientes? Eles geralmente, porque dieta tradicional, geralmente os pacientes desistem, né? Muito fácil. E como que é trabalhar com essa nutrição comportamental? Como que, com os pacientes? Se demora muito para ter essa mudança de hábito? Desistir, sempre vai o paciente vai desistir.
né? Até mesmo porque a mudança de hábito é uma coisa muito individual. E se a pessoa não estiver no momento dela, não vai adiantar. Então, às vezes, o que acontece muito é que chega o paciente arrastado. O paciente chega porque o médico mandou, o paciente chega porque a mulher mandou, e ele não está afim. Então, ele vai desistir, né? E aí é uma questão também de que a gente precisa trabalhar o nosso emocional, porque muitas das vezes, quando a gente desiste, a gente faz e tudo mais. Só que a gente precisa entender isso, de que ele não estava no momento dele. E em relação ao processo demorado, a gente precisa entender que né? O processo sempre é demorado e vai depender do quão demorado, das condições emocionais que o paciente está, né? De quão enraizado estão esses hábitos, né? Se é um paciente que tem só um comer transtornado, se é um paciente de transtorno alimentar, né? Mas quando a gente fala de mudança de hábito, nesse sentido comportamental, a gente geralmente lida com aí no mínimo 6 meses, né? Então é realmente uma questão mais demorada. Eu acho muito interessante que na primeira consulta a gente apresente a nossa abordagem e a gente apresente o nosso trabalho, porque é muito comum que o paciente às vezes chegue com aquela mentalidade de dieta, né? E aí ele não vai se interessar pelo seu trabalho se ele não entender o seu trabalho, né? Então vai muito dessa questão da gente explicar, da gente falar como funciona, das nossas metodologias, né, das nossas atividades, de que é um trabalho em conjunto com o psicólogo, que ele precisa analisar essas questões, né? Então, é esse trabalho muito mais próximo do paciente, né? E uma questão muito importante também é que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde mental, porque a gente, quando pega paciente com a saúde mental muito debilitada, a gente precisa ter a nossa saúde mental em dia, porque a faculdade de nutrição não prepara a gente para lidar com isso, né? Então, a gente precisa buscar meios, a gente precisa também fazer psicólogo para a gente poder não absorver as coisas e conseguir executar esse trabalho com maestria, né? Mas acho que uma das principais coisas é entender e explicar para o paciente que são coisas demoradas, que ele não vai ter um resultado incrível a um curto prazo, né? A gente precisa focar muito nas metas, explicar para ele que não vai ser um emagrecimento rápido, né? E reforçar essa questão de que ele precisa de uma equipe, né? Ele precisa minimamente de um psicólogo e muitas das vezes de medicação. Obrigada. Mais alguma pergunta? A gente ia deixar esse minutinho final para mais alguma pergunta mesmo, se alguém tiver mais algum comentário, alguma coisa para fazer, enquanto a gente está finalizando, o link para fazer a inscrição para receber o certificado, a lista de presença, vai ficar aberta até a gente finalizar. Nesse tempinho final, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou algum comentário, fica à vontade. Aqui no chat, a Laila mandou: em respeito às pessoas que trocam a noite pelo dia, o que mais é afetado? É difícil falar, porque assim, afeta absolutamente tudo, porque vai afetar a produção de neurotransmissores, vai afetar a produção hormonal, vai afetar absolutamente tudo, a sinalização de fome, de saciedade, de sede, né? A gente está literalmente invertendo tudo no nosso corpo, né? Eu sei que muitas das vezes tem trabalhadores, né, que precisam trabalhar em turno de 0 hora e que não tem o que fazer. Mas é por isso que justamente na palestra eu foco tanto na questão do sono, porque a questão do sono é primordial. É muito difícil a gente manter uma saúde mental, é muito difícil a gente ter um controle alimentar, sendo que o nosso sono está todo desregulado, né? Porque, na verdade, o nosso ciclo circadiano, ele é de um jeito, né? E o nosso corpo, ele foi programado para lidar dessa forma. E quando a gente muda o nosso ciclo circadiano, a gente muda completamente o funcionamento do nosso corpo. Então, na verdade, são coisas meio antagônicas, né? Não tem muito como a gente tentar controlar e equilibrar, equalizar a produção hormonal de neurotransmissores se a gente está fazendo justamente o que desregula, né? Então, assim, a gente trabalha literalmente com a redução de danos, né? A gente faz o que é possível, a gente faz o que é amenizar. Esse sim é um momento em que se usa medicação
ou se usa suplementação para controlar cortisol, porque a gente não consegue trabalhar essa questão de mudança de hábito, né? Porque muitas das vezes a pessoa precisa trabalhar e não tem jeito. Em relação ao livro, é esse livro aqui, ó. Nutrição comportamental. Esse é o guia principal, né, da área, né? Esse é o livro, se vocês quiserem tirar print. É um livro bem legal, né? É um livro grande, trabalhoso, né? Não é exatamente um livro que você vai sentar para dar uma lida, né? Ele é um livro realmente para você ir com calma e trabalhando, um livro muitas vezes de consulta, né? Mas é o livro principal aí dessa área. Então, como acabaram as perguntas, a gente queria já finalizar, então, a nossa palestra. Agradecer você, Michele, pela palestra maravilhosa. Eu amei muito a parte que você falou sobre fome e sede, né? Como nosso cérebro confunde a fome com a sede. São pequenos hábitos, comportamentos que a gente vai mudando, que a gente consegue melhorar a nossa saúde, nosso sono. Então, eu achei muito interessante, né? Tudo que você falou, mas essa parte eu achei muito interessante. Queria te agradecer a todos que participaram também, que estão aqui com a gente. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Me coloco à disposição para as dúvidas, para próximas oportunidades, né? Sempre que vocês precisarem de outras palestras ou de qualquer outros eventos, podem contar comigo. Muito obrigada. Realmente tem muitos fatores emocionais que impactam na nossa relação com a comida, né? A qualidade do sono, como você comentou, os hormônios do sono, os hormônios do corpo, desculpa, que controla a fome e a saciedade, o estresse. Tem muitas coisas que pode fazer com que a gente coma mais ou que a gente coma menos, e isso afeta o nosso comportamento alimentar diretamente. A escala da fome que você mostrou foi o que eu achei mais interessante, porque essa percepção de fome e saciedade realmente é uma coisa que a gente utiliza muito na prática clínica, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer essa sinalização, né? E é daí que a gente pode surgir um comportamento disfuncional com a comida, com o corpo, pode desenvolver transtornos alimentares também. Isso é muito importante, muito importante saber disso. Eu tenho certeza que a gente aproveitou muito a sua palestra, aprendeu muitas coisas novas hoje. Muito obrigada pela sua participação e eu espero que a gente possa contar com a sua presença novamente em outros momentos. Você está muito convidada de novo. Muito obrigada, vai ser um prazer contribuir para vocês. Obrigada. Então, a gente já vai finalizando.